Eu quebrei a costela de Adele. Muito prazer. Sou a nova Eva. Filha das travas, obra das trevas. Oi, pessoal, aqui é o Dante Olivier. É com imensa alegria que eu vou conduzir essa roda de debate sobre as realizações de pessoas trans e travestis no cinema e na TV, na internet e na vida. No dia 29 de janeiro, o mundo celebra o Dia da Visibilidade Trans e o Canal Brasil preparou uma mostra com filmes protagonizados, dirigidos e realizados por profissionais trans e travestis para comemorar, não só hoje, mas sempre a nossa existência. Antes da gente começar, eu queria pedir para cada um aqui que se apresente brevemente, por favor, porque nossa conversa vai virar também um podcast muito chique. E se você está assistindo essa parte, corre lá na sua plataforma de áudio favorita e ouça essa conversa na íntegra. Mas, por favor, gente, se apresentem. Nós estamos aqui com um cast incrível, só pessoas maravilhosas. Olá, eu sou a Júlia Catarini, sou atriz, roteirista e cineasta. Olá, gente. Primeiramente, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui entre todos nós maravilhosos. Sou Alice Marconi, sou roteirista, atriz, cantora, compositora. Olá, pessoal. Eu sou Ali Rui, eu sou atriz, sou dubladora, sou antropófaga, sou do Teatro Oficina, mas também sou do teatro do mundo inteiro. Oi, gente, boa noite. Primeiro, agradecer o convite. Eu sou Rosa Caldeira, eu sou cineasta, maloqueiro, aqui da periferia da Zona Sul de São Paulo. Tenho uma produtora chamada Maloca Filmes, que a gente produz audiovisual comunitário. Sou estudante da ICTV, uma escola internacional de cinema em Cuba também. E estou sempre juntando ideias para atuar com cultura LGBT e periferia, principalmente nesse reolhar sobre a cultura transviada, favelada. A gente tem alguns tópicos para conversar hoje sobre esses temas que perpassam nessa nossa vivência enquanto pessoas trans, enquanto profissionais da área do audiovisual. E, primeira coisa, eu queria saber de inserção no mercado de trabalho. Como vocês começaram a trabalhar com o que vocês trabalham hoje e se inseriram nesse mercado? Eu trabalho com cinema, né? E acho que como bom jovem da periferia, eu nunca tive o amor à primeira vista com cinema, sempre quis trabalhar com cinema, até porque eu nem sabia como trabalhava isso. E de onde eu venho, a gente sempre diz que quem gosta de trabalho é boy, né? A gente gosta de dinheiro. Então, eu entrei no cinema nesse jeito mesmo, por acaso, tá ligado? Um tropeço e outro. Eu venho da poesia, né? Como qualquer jovem periférico ou trans, eu sou multiartista também, então também venho do rolê da poesia, do sarau. E nessa e em outra, um amigo nosso ganhou uma câmera de um edital da prefeitura. Câmera, numa época aí, era que nem celular, chegava, aparecia videogame, todo mundo botava a mão. E de botar muito a mão, me chamaram um dia para gravar um jogo de rugby do Mackenzie, que é uma faculdade super elitizada de São Paulo, e me falaram: Rosa, você vai ganhar R$100 para fazer isso. Eu falei: caralho, estourei. Se eu trabalhar 10 dias por mês ganhando R$100, eu lá com 17 para 18 anos, falei: mano, eu vou ficar rico. É o Fue, querido. Tchau. Solta, Denise, vai. Solta. Tchau, Denise. Bora. Tchau. Vamos embora. E falei: vou entrar nessa do cinema. E comecei assim, dando a cara e a coragem. Sempre estava nas posições técnicas, porque era onde o meu corpo era visto enquanto potência. Então, comecei no cinema trampando de câmera, fiquei muitos anos trabalhando de eletricista no audiovisual, até pouco tempo ainda trabalhava muito com isso. E, enfim, aprendi, me formei numa faculdade do cinema chamada SET, tá ligado? De dar a cara e a coragem, de levar muito esporro, de ser a base da pirâmide, porque... enfim, né, jovem trans, periférica, é o que a galera gosta para pagar pouco. E foi a partir do meu trabalho autoral com os meus amigos que a gente foi fazendo cinema meio nessa coisa de paixão. Eu fui lá. Vamos fazer uma Acabei de chegar, ó. Dá licença. Vamos, vai. De encontro, né? O primeiro trampo que eu fiz autoral foi o Babado Periférico, em 2016, falando sobre ser LGBT de quebrada, e nessa época eu acho que a galera debatia muito pouco isso. E foi meio essa coisa, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, a gente foi indo, e aos poucos a gente foi entendendo que todas as atividades culturais que a gente tocava no meu bairro, que toda a movimentação política que a gente fazia, tudo tinha a ver com cinema, da mesma forma que tinha a ver com a poesia, da mesma forma que tinha a ver com rap. Eu falo que eu sou cria do rap também, dos Racionais. Acho que como qualquer jovem da periferia de São Paulo,
As minhas referências cinematográficas vêm daí, tá ligado? E eu acho que foi aos poucos da gente entender que a gente também podia ocupar esses espaços e que o cinema era uma ferramenta importante para a criação de imaginários e para a criação de mundos. E acho que foi, enfim, nesse processo nada linear, nada romântico, mas sempre a partir da contação de histórias que eu fui entrando no cinema. Assim. Acho que hoje em dia, depois de ter alcançado um certo lugar, depois de ter demorei muito para me reconhecer como cineasta, né? Então acho que depois de muito tempo, depois de ter ganhado prêmios no mundo inteiro com os meus filmes, que eu comecei a entender que eu também era cineasta e que não eram só a galera filha de cineasta da Vila Madalena, branca, cis, que era cineasta, tá ligado? E hoje eu abro a boca para falar com muito orgulho que eu sou eu sou um cineasta transmasculino e sou um cineasta muito bom, por acaso. Tipo assim, eu percebi também ao longo do tempo o quanto o meu corpo e a minha vivência agregam para o cinema, e não necessariamente o cinema que me faz um favor de estar me acolhendo, tá ligado? Que eu acho que é um marco importante também, principalmente para a gente lembrar no Dia da Visibilidade Trans, o quanto as nossas existências revolucionam esse mercado e essa indústria. E acho que hoje em dia é muito sobre isso que eu estou interessado, e muito sobre isso que é o meu caminhar no cinema, que é sobre um cinema transviado, um cinema periférico, um cinema comunitário. Hoje em dia eu dou cursos sobre representação de trans no cinema, no audiovisual. Hoje em dia eu estou num processo de conseguir, pela primeira vez na vida, refletir sobre quais são meus sonhos de verdade, entender que talvez eu não queira estar na técnica do cinema pro resto da minha vida, e na verdade eu quero escrever, eu sou roteirista, eu sou diretor, e é isso que eu sou, e é isso que eu quero ser. E, enfim, mas sempre lembrando das minhas origens, tá ligado? Eu moro na Quebrada, quero continuar morando na Quebrada pro resto da minha vida, quero continuar construindo cinema aqui, mas eu sinto que o meu caminho foi meio esse, sabe? Nada linear, que nem essa história que eu acabei de contar, acho que muito improvisado, que nem qualquer cinema periférico, transviado tem que ser, mas sempre a partir desse olhar do meu passado, das minhas ancestralidades, de entender que eu venho de uma família de contação de histórias, que eu venho de uma família que se coloca no território dessa forma, e que eu quero continuar construindo essa mesma ancestralidade que me fez chegar até aqui para todos que virão. Então, eu tenho certeza que a gente está passando por um momento no audiovisual e nas artes no Brasil em que a gente está abrindo muitos espaços para pessoas trans, sabe? Então, quando eu olho a minha história, eu penso muito nos meus ancestrais, mas eu também penso muito nas coisas incríveis que todas as pessoas que estão aqui estão construindo para os que virão depois, tá ligado? Para um cinema transviado que tenha uma pluralidade de pessoas trans, que tenha uma pluralidade de pessoas de travestis, mulheres trans, transmasculinos, que eu acho muito importante pautar isso, que acho que também é uma pauta que eu estou na frente aí nesse momento, pessoas não binárias. Sou formada na USP em psicologia, eu venho do interior de São Paulo, cresci no interior, em Serra Negra, sou nascida em Valinhos. É curioso porque contar a história sempre foi uma coisa também que sempre atravessou muito a minha vida, de um jeito diferente do que aconteceu com Rosa, né? De uma família que já conta histórias, mas meu pai é um pescador, né? Cujo dom natural, muito mais do que pegar o peixe, é contar a história do peixe. E a minha mãe, uma leitora doida, ávida, né? Uma biblioteca gigantesca em casa. Então, isso fez muito parte da minha infância, da minha adolescência, da minha formação. E, curiosamente, acabei escolhendo psicologia, né? Um curso que não tinha imediatamente tanto a ver com isso, mas na minha formação fui vendo que tinha. Fui me apaixonando pela tragédia grega, né, que a gente estudava para estudar Édipo e pensar psicanálise. E daí, já no momento que eu entrei na faculdade, eu tinha muita dúvida se eu queria prestar cinema ou psicologia, acabei prestando psicologia. O cinema sempre foi um espaço muito elitizado, né? O audiovisual sempre foi um espaço muito branco, muito cis, muito hétero, muito masculino. E a minha história se cruza com o audiovisual no momento em que essas pessoas estavam querendo começar a contar histórias sobre nós e se viam obrigadas, né, pela cultura que a gente tem hoje, ou preocupadas em ter um talento trans dentro das salas de roteiro ou atuando em seus filmes, né? Eu acho que é até político a gente ser amado, sabe? Eu acho que é um dever, nossa, eu acho que é um dever meu ser feliz
É um dever meu ter dignidade, estar contente com a minha vida. Nós, enquanto travestis e mulheres pretas, e travestis brancas, e travestis, e bichas Bicha de sapatão, travesti. bicha travesti. É um dever nosso tá bem, ser feliz, ser amada. Eu sou atuadora do teatro, né? Eu sou atuadora do teatro. Eu considero a minha trajetória no audiovisual como uma performance da minha atuação. Claro, é no teatro onde que eu como ferro quente me forjo diariamente. É ali sim onde que eu me machuco, mas também gozo. E o cinema é o lugar onde que eu consigo dar, até falar sobre a questão da fotografia, né, do cinema, né, mas conseguir registrar a efemeridade da atuação do teatro para o cinema, né? Eu sou apaixonada pelo cinema, acho que quem perpassa pelo cinema se apaixona por ela. Mas a minha trajetória artística, ela perpassa pela performance, né? Quando eu fiz, no início dos anos 2000, eu fui fazer faculdade de artes cênicas, e eu me formei em licenciatura, inicialmente, e é muito curioso, vou fazer a ponte lá depois, porque eu me recordo da minha professora de Pedagogia da Educação, ela falou assim, por que você fez licenciatura? Eu falei, Neide, o nome dela, né? Neide das Graças, se você estiver ouvindo agora neste momento. Aí ela falou assim, eu falei assim, eu não escolhi, né? Se tudo estiver dando errado na minha vida, porque a ideia que a gente tinha, eu com 17 anos à época, né? A ideia de TV, né? De ter sucesso na arte era, obviamente, trabalhar em canais específicos, fazer trabalhos específicos para ganhar visibilidade, notoriedade e, certamente, autonomia financeira, né? E aí, beleza, passou-se o tempo, e aí, quando eu vim para São Paulo, e eu estudando teatro oficina à época, eu dizia que eu falei assim, bom, se tem uma companhia que eu não vou participar, é a oficina, né, gente? Porque eu travestia, né, com vários tabus corporais. Falei assim, eu vou para uma companhia onde que o desnudar-se é quase que uma regra, vai é um lugar onde eu não vou estar, né? Mas quando eu vim para São Paulo, até um pouco antes, o meu trabalho, que eu falo que é meu pontapé inicial, foi um vídeo que eu e um grande parceiro e irmão meu, Danilo Rodsetti, a gente gravou, fizemos uma sátira para fazer uma denúncia. E esse vídeo a gente inscreveu para o show do Bongo, do Festival Mix Brasil. E tá aí mais o que a gente está falando sobre a Cláudia Wonder, tá aí mais uma relação, porque a Cláudia também tem uma relação muito forte com o Mix Brasil. E foi ali meu pontapé. Então, o meu primeiro trabalho audiovisual foi uma performance, uma paródia que a gente fez a partir dessa música. E criou-se uma notoriedade, porque a discussão do show do Bongo, para quem não conhece, ele é ele é um formato, um programa, não é um programa, mas ele é dentro do Festival Mix Brasil, onde que é de sátira, vídeos curtos, né? E quem define se vai continuar, quem que vai ganhar, é o próprio público. E se o público não começar a gostar do vídeo, acabam bongando o vídeo, ele não acaba passando. E o nosso vídeo era muito político, não tinha graça nenhuma. Era uma sátira, mas era muito forte, né? Porque a gente está falando sobre a violência dos corpos LGBTQIA+, que na época acho que nem era LGBT, acho que na época era GLS ainda, sei lá, acho que era isso. E aí criou-se esse desconforto. Então, todos os meus trabalhos do audiovisual e no teatro, ela vai se debruçar sobre as questões de sexualidade e gênero, e mais do que isso, um espaço onde que eu transformo os meus tabus em tópicos. E aí eu fui para o Teatro Oficina, nasci no Teatro Oficina, né? Foi ali que eu entendi aquele terreiro eletrônico, né? Filha de Dionísios, e ali, obviamente, é um espaço, é um lugar que é vitrine. Eu entrei pela Universidade Antropófaga de lá, então eu sou estudante de lá, aluna de lá. A Cláudia é uma mestre dessa universidade, a Cláudia Wonder. E, a partir dali, as pessoas que assistiam a oficina acabavam me chamando do audiovisual em algumas emissoras para fazer gravação de documentário. É aquilo, né, gente? A gente vira, no início, isso lá em 2000,
13, 14, 15, isso era laboratorial, né? Então, tipo assim, nossa, uma travesti no Teatro Oficina, vamos fazer uma entrevista com ela para falar como que é ser artista travesti, né? E aí é isso, é sempre um olhar cis, branco, hétero, para falar, nossa, o que elas fazem, como elas vivem, né? O que comem. E aí, a partir desse conflito, é onde a gente passa a querer produzir uns materiais audiovisuais com as nossas próprias narrativas, tendo a gente como protagonista da própria história, né? Não como objeto, mas como sujeito nas narrativas, né? Então aí eu saio desse campo do espaço da entrevistada, da documentada, para documentar, ainda que seja ficcional, porque, enfim, agora eu acho que está mais naturalizado, né? Consultorias de pessoas transvestigêneres para poder contar as nossas histórias. Mas, antes disso, a gente era contratadas para atuar, mas, inevitavelmente, a gente atuava como consultorias, como roteiristas, porque a gente lia, aquilo não revelava. Até mesmo se a gente vai fazer uma prova de figurino, a gente percebe, olha, esse figurino que você está me propondo não condiz com a pessoa que sou. Né? Então, se você é uma mulher cis e compra suas roupas num espaço, numa loja de varejo, a roupa que uma travesti usa também é numa loja de varejo. Então, não tem diferença, né? Porque isso ainda é pelos estereótipos. E aí, a partir daí, obviamente, a minha trajetória audiovisual, né? Ela acabou tentaculando e, obviamente, a gente naturaliza esses espaços e aí eu acabo indo para outras áreas. Então, assim, resumindo bastante, a trajetória, ela perpassa nesses lugares de conflito, prazer, sobretudo, né? E muita dor. Sim. Não enquanto narrativa, mas como processo de parto. É incrível escutar, assim. Eu estou muito orgulhosa de estar aqui, escutando vocês todos. Eu acho que eu me deixei para falar no final, porque eu sou a mais velha do grupo. Eu falei, como eu sou a mais velha do grupo, eu vou me deixar para falar no final. Bom, a minha história com o cinema, ela começa muito cedo. Com 10, 11 anos, eu identifiquei o cinema como algo que me interessava muito e me tornei uma pré-adolescente cinéfila. Então, para mim, o cinema ele era a minha válvula de escape para o universo em que eu vivia nos anos 80, onde eu não entendia o que eu era. Não fazia o menor sentido. Na verdade, eu sabia o que eu era, porque eu me identifiquei como uma mulher com 7 anos de idade para minha família, que ficou louca, que surtou. Todo mundo achou, dos 7 a, sei lá, os meus 20 anos, eu passei por muitos acompanhamentos psicológicos e por muitos tratamentos, porque não existia naquela época esse fenômeno que tem hoje, né? Que é essa ideia do assunto da pessoa transgênero, da travesti, etc. O que é muito bizarro, porque assim, desde sempre existimos. Então, quando eu paro para pensar que com, sei lá, 10 anos de idade, em 1987, se eu tivesse dado um rolê na Amaral Gurgel, eu com certeza teria achado meu grupo e estaria sem nenhum tipo de problema na vida. Mas não tive isso. Então, o meu começo com o cinema se dá nesse momento. Assim. Eu descubro o cinema com 10 anos de idade, me torno uma cinéfila e vou acalentando esse sonho de que eu escreveria filmes, de que eu dirigiria filmes, de que eu atuaria nesses filmes, até que na minha adolescência cai a ficha de que isso não aconteceria por eu ser um corpo trans. Porque aí na minha adolescência eu tenho contato com mulheres trans, com travestis, passo a frequentar a Proibidos, que era uma boate aqui de São Paulo da Andréa de Maio, que é uma grande figura na história da nossa ancestralidade, e conheço a Cláudia Wonder, enfim, muitas personagens, muitas pessoas desse universo travesti passam a fazer parte da minha vida, e aí eu começo a me entender melhor. Eu queria muito ter feito teatro, Ali, porque quando eu tinha uns 13 anos,
Eu me lembro de ler na revista Veja São Paulo, né, tinham anúncios de cursos de teatro. E eu me lembro que tinha um anúncio do Sátiros. Eu morava no Jabaquara, aí eu, com 13 anos, peguei o metrô, dei um escândalo em casa, eu fiz com que a minha mãe me desse um cheque em branco, atravessei a cidade para ir na Major Diogo para fazer um curso de teatro. E aí, todo mundo muito impressionado comigo, com a minha audácia, assim, muito nova, né, querendo ser atriz. E as pessoas não entendendo, porque elas olhavam para o meu corpo e diziam assim, não, mas é um garoto, é um menino. E eu dizendo para eles que não, que eu era uma menina e que eu queria ser atriz, como a Fernanda Montenegro, como lá. Fato, no primeiro dia de curso, eu desisto porque tinha um exercício em que eles diziam que você deveria ser uma árvore, né? Enfim. E aquilo me constrangeu demais, e aí eu ouvi uma conversa de alunas dizendo assim, mas a gente agora, na próxima semana, vai ter um exercício de nudez. Eu ouvi a palavra nudez, imediatamente eu pensei, não posso ficar aqui, tenho que ir embora. Porque tudo me constrangia pelo fato de as pessoas não me entenderem como eu me entendia. Então, a minha história com o teatro nessa época ficou muito... foi um trauma que eu tive, foi uma coisa assim que me deixou muito marcada. Para quem viveu nos anos 80, como uma adolescente, uma pré-adolescente, adolescente, tudo era fantasia. Nada disso parecia que seria real. Eu hoje, quando me vejo e vejo vocês fazendo cinema, fazendo teatro, fazendo coisas que lá nos anos 80 pareciam tão impossíveis, isso me deixa tão feliz, porque a Cláudia Wonder, que é uma pessoa que a gente estava conversando antes de começar, foi uma das travestis mais importantes da história desse país. Foi uma figura extremamente importante na minha formação como pessoa. Eu nem falo como artista, porque como artista foi, mas como pessoa foi muito mais. E hoje, quando eu me deparo trabalhando em um roteiro sobre a vida dela, é algo que me comove e me impulsiona a acreditar que nós temos muito a conquistar ainda. Infelizmente, o cinema não nos absorve como nós deveríamos ser absorvidas. Eu acho que existe muito pouco espaço ainda para que a gente possa exercer as nossas funções, seja como atriz, roteirista, cineasta. Tudo é muito sofrido. A gente luta muito para conseguir as coisas que a gente quer. E eu acho que quem detém o poder na indústria, se é que a gente pode chamar o cinema brasileiro de indústria, deveria se atentar ao fato de que nós estamos aqui existindo e lutando para que as nossas vivências sejam contadas por nós. Eu não quero mais que nós sejamos, como você falou, Ari, personagens de documentários feitos por pessoas cis, a partir da ideia de que somos seres exóticos e, portanto, merecemos um documentário para que a nossa vida seja vista por eles como algo fora da curva. Nós não somos pessoas e corpos fora da curva. Muitas de nós ficaram pelo caminho. Eu me lembro muito de conversas com a Cláudia Wonder em que ela dizia para mim, imagina quantas mulheres trans e travestis já não sonharam em vários momentos de suas vidas em serem atrizes, em serem diretoras, em serem cantoras como a Alice é. E nada disso aconteceu. E isso me tocava absurdamente. Assim. Era algo que eu dizia, de fato, realmente muitas de nós ficaram pelo caminho. E hoje, se nós estamos aqui, é muito importante que a gente as reverencie, sabe? Para que a gente conte a nossa ancestralidade, para que a gente conte a nossa história, para que a gente construa algo, não esquecendo quem foram essas mulheres, quem foram esses homens trans, sabe? Quem foram esses corpos. Até essas novas, eu não diria novas, mas para a gente, né, essa nomenclatura não binária, ela surge agora, mas eu acredito que ela sempre existiu. Então, até pessoas não binárias já existiam e não tinham seu lugar e nem a sua
a sua identidade validada. Então, para fechar, porque eu estou falando demais, eu só queria dizer que ainda precisamos ter mais espaço no cinema, no teatro, na música, nas artes em geral, para que as pessoas deixem de nos tratar e nos ver como se fôssemos seres exóticos especiais. Não somos, somos seres humanos, queremos fazer cinema, teatro, música e o que quer que seja, a partir do nosso ponto de vista, da nossa vivência, e nem sempre o que nós queremos é falar a respeito de sermos trans. Talvez a gente queira falar sobre um filme de ficção científica, uma história sobre... eu e a Alice, a gente, por exemplo, conversava há alguns anos atrás, antes da pandemia, de fazermos um filme sobre vampiras trans. Ou seja, Chiquérrimo. um filme de terror. Quer dizer, não dá mais para a gente ficar nessa história. Eu detesto romantizar o fato de que estamos tendo espaço e está tudo bem, e é sobre isso. Não é sobre isso, não está tudo bem. Ainda não temos os espaços que precisamos ter. Sim. E se eu vou hoje terminar um roteiro sobre a vida da Cláudia Wonder, como a Wally tem feito um trabalho lindo sobre a vida da Cláudia também, sobre a Cláudia, sobre ela mesma, sobre a Wally, e a Alice no Todes e todo mundo, é porque a gente lutou muito para que isso acontecesse, mas isso não significa que nós temos o universo aos nossos pés. Tudo é muito sofrido. Pode ser que o filme que eu esteja escrevendo hoje ele não aconteça, como não aconteceu o filme do Dani com a Alice, porque não existe interesse, não existe investimento. Para que esse filme exista, eu preciso me inscrever no edital e torcer para que isso aconteça. E isso está errado, porque pessoas cis brancas, privilegiadas, escrevem qualquer bobagem, apresentam numa grande produtora e esses filmes são feitos. Então, eu também gostaria que as pessoas que detêm esse poder de grandes produtoras me procurassem e dissessem assim: e aí, Júlia, vamos conversar sobre esse filme da Cláudia? Gente, pra mim só existem dois tipos de pessoas, né? As que me desejam e as que ainda não me conhecem. Sério? Depois que me conhecer, acabou. Se apaixona. Mas, gente, muito, muito, muito obrigado pela presença de vocês hoje. Foi incrível, maravilhoso, assim, uma delícia, realmente um regozijo, um tesão, uma maravilha escutar as palavras de vocês, as palavras, tudo que vocês trouxeram para cá, foi super relevante. Espero que para todo mundo que tenha nos escutado também tenha sido muito especial. Espero que se você seja uma pessoa trans, transvestigênero, que queira trabalhar com audiovisual, que você abrace essas palavras, essas vivências e que isso lhe traga forças, ou que você dê forças para quem está próximo de você também. E que se você for cis, você tenha escutado bem direitinho as nossas mensagens aqui e tenha aprendido alguma coisinha bacana com a gente. Quando eu tomei coragem, cheguei em casa com o cabelo curto e disse: finalmente, mãe, finalmente eu sou Érico, não só pra mim, mas pra todo mundo. Esse programa está sendo gravado para o Cinejornal e vai estar disponível no Canal Brasil, no YouTube do Canal Brasil e completo em formato de podcast na sua plataforma preferida de áudio. Ai, gente, mas é isso. Muito, muito, muitíssimo obrigado. Foi maravilhoso, maravilhoso conversar com vocês. Espero que tenhamos outras oportunidades de estarmos próximos. E eu amei conhecer todos vocês. Já pararam pra pensar no sonho de vocês? Fico pensando em várias paradas, sabe? Principalmente quando eu tô colocadíssima. Que já nascemos mortas. Eu acho que não é nenhuma novidade para senhoras. Não é mesmo? Eu acho que precisamos sonhar. Não? Casar, ter filho, ganhar uns lajô, faculdade, viajar. Sabe? Tipo esses finais de novela que todo mundo tem um. Queria tanto sair de casa, ter meu espaço. Tirar minha mãe do aluguel. Se travesti não é fácil, viu, meu amor? E muito menos bagunça. Eu ando tão cansada que faz tempo que eu não sonho. Dizem que sonhar é a certeza de que você está viva. E essa anda sendo a minha maior preocupação. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok, um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil.
Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.